E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora nona, a oração. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E soltaram ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar, ou melhor, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E a palavra que nós meditamos e recebemos de Deus, algo para falar à igreja do Senhor. E esta palavra, irmãos, eu quero dizer à igreja do Senhor, que é uma palavra de renovo. Não sei como é que você está passando, não sei como é que tem sido os seus dias, mas eu quero dizer para você nesta noite, que Deus, Ele tem um renovo para você. Deus, Ele tem algo de novo para a sua vida. A Bíblia começa dizendo para nós que havia um homem que ele era coxo, e todos os dias ele era colocado à beira da porta do templo para pedir esmola. Mas quando voltamos um pouco nesta palavra, nós meditamos, aleluia, nós meditando, nós conseguimos ver que toda mulher, quando ela se sente grávida, ela então se enche de esperança para o seu filho. Eu acredito que assim são os sonhos das mulheres, quando se sente grávida, que estão esperando uma criança, ela se enche de esperança, faz vários projetos para a vida da criança quando nascer. Assim também eu acredito que a mãe deste homem também, quando ela se sentiu que estava grávida dele, ou melhor que estava esperando esta criança, ela então começou a se encher de esperança para esse filho. Mas os dias foram passando, a barriga foi crescendo, até que chegou ao ponto que ela deu à luz a esta criança. E quando esta criança nasceu, ela então percebeu que esta criança estava com uma deficiência nos pés. Ele era coxo, ele tinha uma dificuldade nos pés. A criança foi crescendo e ela então começou a perceber que essa deficiência impedia esta criança de andar, que esta criança teria muita dificuldade de andar e não ia conseguir. Ele foi crescendo, e toda pessoa que vai crescendo, ele vai chegando a uma idade, e ele vai chegando ao ponto de se manter. Ele vai chegando
uma idade dele mesmo buscar o seu próprio sustento. Essa criança agora, ela cresceu e agora já era um homem. E todos os dias agora, ele era colocado. Acredito que os seus pais o ensinaram ele que todos os dias ele deveria estar ali na porta do templo, esperando as pessoas que fossem entrar para orar, para conversar com Deus, que ele então viesse pedir uma esmola para as pessoas. Os dias foram passando, os anos também passavam, e o sonho que aquele homem agora, ele tinha de um dia voltar, ou melhor, de um dia ele andar, aquele sonho então foi se apagando. Aquele sonho então começou a ser esquecido. Ele então começou a se acostumar com aquele lugar ali próximo à porta, aquele lugar onde ele sentava todos os dias e olhava as pessoas que entravam e pediam esmola para elas. Algumas pessoas davam, outras não, e assim os dias daquele homem ia passando, irmãos. O sonho, ele sonhava de ser uma pessoa normal, aquele sonho foi se apagando. E quantas pessoas não têm vivido uma situação como essa? Quantas pessoas não têm tido seu sonho sepultado? Quantas pessoas têm uma deficiência na vida, com a esperança de um dia se tornar uma pessoa normal? E os anos foram passando, e a pessoa então começou a se conformar com aquela situação. Aquele homem já estava conformado com aquela vida que ele tinha de mendigar, de pedir a esmola. Mas a Bíblia diz para nós que Deus, Ele é o Deus que Ele cuida dos seus filhos. Deus é o Deus que sempre tem algo de novo para nós. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus também tem algo novo para você. Não importa o ano que você sonhou diante de Deus, não importa o que você está buscando de Deus, pode já ter passado anos, mas hoje Deus te faz lembrar do teu sonho que você sonhou, de viver um sonho diante de Deus. Aquele homem estava ali sentado, acredito eu que até já tinha esquecido do sonho de andar. Até que chega ali, dois homens de Deus, Pedro e João, chegaram para entrar no templo para orar a Deus. E quando ele viu Pedro e João, a Bíblia diz para nós que ele olhou para eles e se encheu de esperança de receber uma moeda, de receber uma esmola. Às vezes o homem, ele se enche de esperança de receber migalhas, de coisas que satisfaz a pessoa somente no momento. Naquele momento que ele recebe, ele se enche de alegria, mas depois dessa alegria é passada e a tristeza começa a tomar conta da pessoa. Era a situação deste homem. Ele esperou receber mais uma migalha para o seu dia. Mas aquilo que você tem buscado em Deus pode ser pequeno. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem algo muito maior do que você tem buscado, do que você tem pensado diante dEle. Ele então pede uma esmola para Pedro e João. A Bíblia diz que eles então olham para aquele homem e Pedro diz para ele assim: eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A Bíblia diz que quando Pedro, ele fala para aquele homem, ele pega na mão daquele coxo e sustenta, e aquele coxo então levanta, e seus tornozelos, ele começa a se equilibrar, ficar normal. Quantas
pessoas não têm vivido com a deficiência na vida, com a dificuldade de andar, irmãos. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que uma criança, quando nasce, para ela poder aprender a andar, ela começa então primeiro a engatinhar. E depois ela começa a dar uns passos meio tombo, às vezes cai aqui, levanta ali, até que seus pés firmam o corpo e ela começa a andar normal. Mas este homem aqui, quando Pedro segura na mão dele, e ele crê na palavra que Pedro falou para ele, em nome de Cristo, a Bíblia diz então que ninguém ensinou aquele homem a andar, a não ser a fé que ele teve na palavra que Pedro falou em nome de Cristo. Aquela palavra firmou os seus pés, firmou os seus tornozelos e ele andou. Ele não somente andou, mas também ele pulava, ele louvava a Deus, ele glorificava, ele se alegrava no Senhor. E você? Vai se conformar com essa situação de todos os dias? Talvez você está enfrentando essa situação, este desespero de todos os dias da vida. Já dura anos que essa situação te persegue. E você está conformado. Quantas pessoas não têm se contido com a situação de se alegrar somente naquele momento e depois voltar à tristeza novamente? Mas eu quero dizer para você nesta noite, que Cristo, Ele trouxe você aqui porque Ele quer te surpreender nesta noite. Ele quer te renovar. Ele quer que você se encha de fé nesta noite. Ele quer que você creia na palavra dele. Ele quer que você, aleluia, deixe de viver esta vida de migalha, esta vida de esmola dependendo das pessoas, mas que você passe a ser somente dependente dele, irmãos. É isso que Cristo quer. Cristo quer renovar a tua vida. Cristo quer te dar novas esperanças. Cristo quer ver você, aleluia, não sendo mais esta velha criatura, mas uma nova criatura. Cristo quer ver você saltando, pulando, glorificando e louvando a Ele. Você consegue lembrar de um sonho que você sonhou diante de Deus? Acredito que nesta noite o Espírito de Deus lembra você daquele sonho que você sonhou. E já passa tanto tempo. E este sonho tem sido até sepultado. Mas hoje, Deus, Ele traz de volta este sonho para você viver. Deus, nesta noite, Ele te restaura. Deus muda a tua vida. Se você crê na palavra do Senhor, Deus, Ele muda a tua vida. Deus, Ele quer te levantar. É hora de você se levantar. É hora de você dar um passo para Deus. É hora de você ficar de pé diante de Deus. É hora de você começar a louvar a Deus. É isso que a palavra nos ensina. Os dias podem até ser maus para mim e para você. Pode até ser maus para as pessoas. Mas quando as pessoas creem em Jesus, há um renovo na vida da pessoa. Se você crer nessa palavra, o Senhor vai te levantar. O Senhor vai te colocar de pé. Os teus dias nunca mais vai ser os mesmos. Mas vai ser dias diferentes. Tudo isso.